5 pessoas assistindo. Bom dia a todos. Vou aguardar o pessoal tá entrando. Bom dia, deixa eu dar um bom dia ao pessoal que está entrando aqui, ó. Ju Palácio, tudo bem, Ju? Jéssica, bom dia. Eduardo Costa, Caio Castro, Beto, Diego Fonseca, Douglas de Oliveira. Ixi, agora já não consigo mais falar. Vitor Maranhão, tudo bem, Vitor? Vitor é um grande amigo aí. O pessoal do Ministério Público está aqui conosco, isso é uma grande honra. Tribunal de Contas e Ministério Público. Bom dia a todos. Estamos aí passando de 20 pessoas agora. Começamos pontualmente às 10 essa live. Hoje a nossa live vai falar um pouco sobre cidades tecnológicas, sobre plataformas digitais. Temos algumas dinâmicas hoje com o Renato de Castro lá no Reino Unido, a Larissa Muse, arquiteta, lá em Atlanta, nos Estados Unidos. E o Renato de Castro, exatamente nesse momento, está iniciando uma live. O Renato de Castro, ele é colunista do UOL e ele está iniciando agora uma live para falar sobre o Reino Unido, os investimentos que o Reino Unido vai fazer no Brasil em cidades inteligentes. Então, a gente vai fazer uma conexão com o Renato. Opa, Renato! Bom dia, Renato! Bom dia para vocês. O Renato ainda não está na... O Renato vai entrar daqui a pouco aqui, ó, online conosco e depois ele volta mais no final da live para poder... Muito contente de ter retornado. Fala, Renato. Às lives. Semana passada a live foi um sucesso, foi muito bacana e hoje a gente está de volta para falar de um tema muito legal. Mas antes de começar, quero ver quem está aqui já com a gente. Já vi que tem quase 10 pessoas com a gente que já entraram. Como é que está a minha imagem? Como é que está meu som? Tudo tranquilo? Eu estou com o meu convidado esperando a gente aqui nos bastidores da live. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é o tema de investimentos em projetos de cidades inteligentes. Eu tenho acompanhado todo esse avanço, né, mundial da crise sanitária do coronavírus. Vocês viram, eu fiz um vídeo hoje de manhã falando aqui na Itália, a gente entrou de novo em alerta alerta sanitário, né? Os números saltaram. Nós chegamos ontem a 3.700 novos contágios diários. A França chegou a 18 mil, a Inglaterra passou de 4 mil. Então, está voltando a crise e agora a gente tem que voltou há 2 meses, 3 meses atrás, com a obrigatoriedade do uso da máscara na rua. Então, fica a dica aí no Brasil, não descuidem. A gente está melhorando no Brasil, mas até que a gente chegue numa situação, vamos dizer, de normalidade de novo, isso só vai acontecer provavelmente quando a gente estiver com a vacina. Não descuidem aí. Hoje, a live, além de ter um super convidado da embaixada, do consulado do Reino Unido em São Paulo, responsável por um fundo de investimento, um fundo do Reino Unido que está investindo no Brasil. Eu tenho também, nós estamos entrando de penetra no outro evento. Nós temos aqui todos os alunos do curso do iCities, do curso de Smart Cities, que me seguem. Eu sou o professor do próximo módulo deles. Então, eles pegaram um evento oficial que eles tiveram hoje, estão ao vivo com a gente. A gente entrou no evento deles, então está curando, somos penetras no evento. Então, um grande abraço aí para o pessoal do iCities. Depois deixe seus comentários. Vão ter a oportunidade esse mês de ter a aula lá no módulo de cidade como plataforma digital comigo. Então, a gente vai ter 16 horas aí para discutir, mas participem, o pessoal tem sempre participado das lives, participem e são sempre super bem-vindos aqui na live para discutir. Eu, para não perder muito tempo, eu já vou chamar logo o nosso convidado de hoje. Deixa eu botar ele aqui. João Rampini, super bem-vindo. Meu conterrâneo carioca, mas trabalha em São Paulo agora. João, o microfone é seu, se apresente para a gente e vamos conversar. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje para estar aqui com a gente. Obrigado, Renato. Boa tarde para você aí, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Brasil. Enfim, eu que agradeço, é um prazer estar conversando aí com você, com o seu público, cumprimentando também aí os alunos do curso do iCities. E, enfim, estou aqui para falar um pouquinho aí dos projetos do governo britânico aqui no Brasil, na área de cidades inteligentes, né? Eu coordeno toda essa parte dos investimentos, né, específicos para cidades inteligentes aqui no Brasil. Então, estou aqui à disposição para a gente bater um papo e contar um pouquinho mais para vocês aí do que tem sido feito e o que vem pela frente.
Legal, João. Por curiosidade, já que a gente tem alunos também nos acompanhando hoje, fala um pouquinho da sua trajetória, né? Bom, como é que você chegou, como é que o João chegou até cidades inteligentes? A gente vê que é um tema que está cada vez mais recorrente aqui na Europa e a Inglaterra, o Reino Unido em geral, é um grande exemplo. Tem vários cases bacanas. Eu participei durante 3 anos como chairman do Renato ainda, Nath. Cancela o áudio dele aí, por favor. 2016, se eu não me engano, eu tive... Maravilha, a gente fez um bate-papo rápido com o Renato, ele vai voltar aqui conosco 10 horas e 40 minutos, então fique aqui até o final, o Renato vai contar um pouco sobre as plataformas tecnológicas e investimentos do Reino Unido no Brasil Smart Cities. A gente vai voltar agora, vamos conversar aqui com a Janaína, que é coordenadora do curso, ela vai falar um pouco sobre o Smart City Expert, especialmente também sobre o módulo, vai dar uma introdução aí do módulo de cidades como plataformas tecnológicas, então o Renato vai fechar e daqui a pouco também vamos chamar a Larissa Music, arquiteta brasileira do Belém do Pará, que hoje mora em Atlanta, nos Estados Unidos, também vai contar um pouco aí da dinâmica e como estão as cidades inteligentes nos Estados Unidos. A Larissa também ela faz parte do Smart City Expert e vai contar um pouco para nós aqui a experiência dela. Então, Jana, muito bom dia. Janaína, acho que o pessoal já conhece ela, Janaína Pascoal, que é doutora aí nos sistemas de Smart City, vai poder falar um pouquinho. Jana, bom dia e seja bem-vinda de volta aí à nossa live das quintas-feiras. Bom dia, Edu. Bom dia, pessoal. Muito bom estar com vocês de novo aqui para a gente lançar mais um módulo do curso Smart City Expert. E o nosso público cada vez mais tem aumentado, então eu fico muito satisfeita, muito feliz com isso. E justamente porque é um tema que a gente sabe que está cada vez mais em alta, né? Principalmente agora com a questão da Covid, vários municípios estão se despertando um pouquinho mais para a questão de cidades serem mais inteligentes, mais sustentáveis e um pouco mais acessíveis também para o cidadão. Eu vou compartilhar minha tela bem rapidinho com vocês, só para passar algumas informações específicas sobre o nosso curso. Conseguem ver minha tela? Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Conseguem ver? Sim, Jana. Só fazer um parênteses também, como a gente vai falar de plataformas tecnológicas, a gente está soltando agora 3, 2, 1, valendo. Soltamos uma enquete aqui, queremos saber aí de vocês, quando a gente fala em cidade como plataforma tecnológica, o que vem na sua cabeça? A primeira coisa que vem na cabeça. Então, queremos ouvir a opinião de vocês que estão participando, para nós é muito importante, tá? Então, tá rodando a enquete já. Jana, legal, pessoal, ótimo. Tem vários temas aqui super interessantes. Eu queria votar, mas apareceu para mim que eu não posso, então daqui a pouquinho eu volto. Vou pedir uma liberação para eu votar também. Então, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o nosso curso em geral e depois o professor Renato, que é um mega expert na área, vai falar um pouquinho sobre o tema do módulo dele, que é um módulo que vai acontecer nesse mês, a partir do dia 22, e o tema dele é Cidade como Plataforma Tecnológica, Desafios da Digitalização Urbana. É um tema super em alta também. O professor Renato, é bom destacar, ele mora na Itália, então ele vai trazer bastante cases para nós do cenário europeu, o que está acontecendo por lá nesse momento. Então vai ser uma troca bem interessante de informação e também de experiências. E como o Edu falou, a gente tem alunos de diversos lugares do Brasil, inclusive alguns alunos que estão fora, né? Então a Lari, que vai participar com a gente daqui a pouquinho, ela mora nos Estados Unidos. Então durante as aulas a gente faz muita conexão com os cases de lá também. Temos uma aluna também que mora na França, então a gente consegue ter um cenário assim mundial do que está acontecendo nessa área de Smart City. Então aqui para vocês verem são os temas que compõem o nosso curso. O módulo 1, que ocorreu agora no começo, na metade do ano, falou sobre transformando cidades tradicionais em Smart Cities, ou seja, de que maneira é possível fazer essa transformação, principalmente com foco sobre gestão, governança e economia. O módulo 2 foi muito legal porque a gente tratou das cidades 4.0 e dos cidadãos 4.0. Né? Não adianta nada a gente falar das cidades, que elas têm que evoluir, se nós, como cidadãos, também não evoluirmos. Né? Então, foi um módulo super motivante também. O módulo 3, que aconteceu agora no mês passado, em setembro, falou sobre mobilidade urbana sustentável, que é outro tema também muito, muito importante. Agora faremos nesse mês um módulo sobre cidade como plataforma tecnológica, e é bem interessante esse quiz ali que o Eduardo lançou, para a gente entender de vocês o que vocês imaginam, o que vocês entendem que é uma cidade, né, como plataforma tecnológica. Vai ser um resultado bem interessante para a nossa discussão em aula também. O módulo 5 vai ser sobre planejamento urbano como fator de desenvolvimento econômico e social. É muito importante a gente falar que economia e sociedade caminham juntas quando a gente fala de Smart City. Não é só questão de tecnologia que tem a ver também com a economia e com a proximidade com o cidadão.
No módulo 6, a gente vai falar sobre ecossistemas de inovação e Living Labs como transição para uma nova economia. É um tema também super atual, os Living Labs estão em constante crescimento agora. Aqui no Brasil nós já temos alguns que são referência, então vai ser um tema muito, muito motivador. Depois a gente vai falar sobre cidades participativas, resilientes e inclusivas. Essa questão da inclusão, obviamente, cada vez também a gente tem dado mais foco para isso, né? E esse módulo vai focar bastante sobre a questão de saúde, educação e segurança. Depois faremos um módulo sobre modelos de contratação para projetos de Smart Cities, então os contratos ágeis e também as parcerias público-privadas que são extremamente importantes, o setor público tem que estar alinhado com o setor privado. E aqui eu faço um gancho bem interessante com relação ao nosso público-alvo do curso, né? A gente tem bastante alunos que são da iniciativa privada e também da iniciativa pública, ou seja, ambos têm que andar em paralelo, né? Não tem como a iniciativa pública não contar com a iniciativa privada, principalmente nos quesitos de inovação e vice-versa. No módulo 9, a gente vai falar sobre infraestrutura verde, os arranjos urbanos para a economia circular, então a construção verde, construção mais sustentável, que também é muito relevante para uma cidade ser considerada inteligente. E por último, a gente vai fechar com os sistemas energéticos inteligentes para a sustentabilidade urbana. Esse módulo, inclusive, vai ser o módulo que eu vou ofertar, eu que vou ser professora desse módulo, e a gente vai focar bastante na questão das fontes renováveis, que também, obrigatoriamente, cada vez mais vão participar das cidades como sendo cidades inteligentes. Aqui tem o nosso calendário, então o módulo 1 começou em julho, depois a gente teve agosto e setembro, agora o módulo do professor Renato vai ser em outubro. Então ainda dá tempo de quem tiver interesse se inscrever, tá, pessoal? Dá tempo ainda, temos praticamente 2 semanas ali antes das aulas. Faremos uma pausinha em janeiro, né? A maioria das pessoas vão ter seus compromissos pessoais, enfim, e retomamos em fevereiro. Então, caso não possam participar esse ano, é possível participar de módulos isolados, tá? Não posso agora em outubro, só posso em novembro, enfim. É possível fazer essas conexões. Aqui nós temos algumas fotos bem legais das nossas aulas. As aulas são super dinâmicas, super interativas e vocês veem que o pessoal, todo mundo está muito feliz, porque as aulas realmente, vocês veem, passam muito rápido. Depois a Larissa vai dar o depoimento dela real sobre como são as nossas aulas. E é muito legal porque a gente tem pessoas de diversas áreas, como eu falei, do setor público, setor privado, diversas formações, então a gente tem uma troca de experiências muito, muito rica. Vou falar um pouquinho sobre os diferenciais do iCities agora, o diferencial do nosso curso. Tá com um pouquinho de barulho, pessoal, porque aqui em Curitiba tá chovendo muito, acabou de escurecer tudo aqui, então se tiver um barulhinho ali, não liguem, tá? Bom, os diferenciais do nosso curso. O primeiro dele, que é o que a gente mais tem ouvido o pessoal falar positivamente, é a questão do amplo networking. Então, tem diversas empresas participando. No grupo que a gente criou com o pessoal que participa do curso, inclusive, a gente está tendo bastante agora oferta de vagas de trabalho, que é muito, muito legal. Então, a gente tem esse networking que facilita muito, né? Para as pessoas que, eu quero me inserir na área de Smart City, mas eu ainda não trabalho nessa área, eu estou buscando uma oportunidade profissional. Também está sendo um retorno bem positivo que a gente tem tido. Segundo, né, diferencial bem importante são os cases reais de mercado. Todos os nossos professores são mestres e doutores na área e são professores que atuam tanto academicamente quanto em projetos também, tá? Isso é muito, muito legal. Então, a gente consegue alinhar ali a academia com a aplicação e implantação de projetos e cases reais. Além disso, o curso, como eu comentei, é um curso cíclico e flexível, ou seja, você não tem obrigatoriamente que participar desde o início até o final. Me interessei bastante sobre o módulo de mobilidade urbana ou de Living Labs. Vocês podem se inscrever apenas para um e depois verificar se vocês querem continuar, tá? Se inscrevendo, por exemplo, a partir de agora, vocês conseguem mesmo assim fechar o ciclo e fazer o curso todo até outubro do ano que vem. Não tem problema nenhum, tá bom? A mentoria online por 30 dias, então depois que vocês concluem o módulo, vocês têm 30 dias para entrar em contato com o professor, para falar com a nossa equipe pedagógica, para falar com o pessoal da área de projetos, sobre algum projeto específico que vocês tenham, sobre alguma dificuldade que vocês estão tendo no trabalho com relação a algum tema. Então, a gente está sempre disponível para auxiliar no que for necessário, e esse é um grande diferencial nosso que geralmente outros cursos não têm. Depois disso, né, nós temos, obviamente, o certificado emitido pelo próprio iCities e no módulo internacional, que é ofertado em Barcelona. Esse ano, infelizmente, a gente não vai ter o nosso módulo internacional, mas no próximo ano esperamos que tenha, que é a participação no maior evento de cidades inteligentes do mundo, que é o Smart City Expo, World Expo, que fica em Barcelona. Para quem puder participar lá desse módulo internacional, há um certificado emitido pela Universidade La Salle, tá bom? Então, essas são as informações que eu queria passar para vocês. Deixa eu só parar de compartilhar. A chuva está bem forte aqui em Curitiba, pessoal, então... Está chovendo bastante aqui. Está chovendo bastante, mas está precisando de uma chuva, então não vamos reclamar, vamos deixar que ela corra ali um pouquinho. E agora eu queria chamar, então, a participação super especial da nossa aluna Larissa. A Larissa... Oi, Lari, deixa eu ver se já está por aí.
Enquanto ela conecta, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Larissa... Nossa aluna Popstar, Larissa Popstar. A Larissa Popstar, a gente comenta, pessoal, porque ela virou já um símbolo do nosso curso, ela tem muitos recursos tecnológicos, vamos dizer assim. Então, quando o professor às vezes dá 10 minutinhos para a gente discutir sobre algum tema, divide em grupos, enfim, a Larissa já chega com uma mega apresentação, já faz alguns vídeos e tal, então ela realmente virou uma referência na nossa turma e acabou, inclusive, tendo algumas certas disputas ali do pessoal, que alguém quer fazer melhor que ela, enfim. Eu comento que é uma turma muito, muito animada. Bom dia, Lari, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Professora Janaína, Eduardo. Nossa belenense querida. Um abraço, saudade do Brasil. A Larissa, então, pessoal, vou fazer uma breve apresentação e depois você fala um pouquinho melhor sobre o seu trabalho, tá bom, Lari? Claro. A Larissa, ela é arquiteta e urbanista. Ela é mestre em Engenharia Urbana pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora e consultora do setor de iluminação pública e cidades inteligentes. Ela é vice-chair do grupo de trabalho do projeto da norma P2784 da IEE e co-chair da IEE Smart Cities Conference na América Latina. Então, Lária, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho melhor, falasse um pouquinho sobre a sua atuação e depois a gente vai bater um papo ali com relação ao curso, tá bom? Obrigada, professora. Olha, gente, eu sou, como o Eduardo já falou, sou de Belém do Pará, e aí fui parar em Atlanta, aqui nos Estados Unidos. E agora, depois de terminar o meu mestrado em Engenharia Urbana lá pela Politécnica da UFRJ, eu comecei a trabalhar com cidades inteligentes. Já naquela época eu trabalhava com iluminação pública, né, quando eu estava fazendo a minha pesquisa. Aí acabei vendo que a IoT estava tomando conta do mundo, né? E daí acabei vendo que na própria indústria da iluminação a questão das cidades inteligentes já estava em ascensão. E eu fiquei, né, surfando na onda da inovação. Então, eu fui pesquisando cada vez mais a área de cidades inteligentes e vi essa multiplicidade de aplicações e atravessamentos que tem das cidades inteligentes. E eu vi a oportunidade de trabalhar nessa área, né, de uma forma mais holística, né? Tanto que nas minhas redes sociais eu sou conhecida como a urbanolística. Porque, realmente, a questão urbana e a questão das cidades inteligentes, ela não pode ser vista só da ótica tecnológica, só pelo ponto de vista tecnológico. Ele tem que ser visto do ponto de vista econômico, social, ambiental, enfim. Então, regulatório, né, um dos mais difíceis. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu me associei à I3E e hoje eu sou líder da comunicação interinstitucional e do marketing da I3E Smart Cities Community. Então, agora essa é a minha principal função aqui, profissional. Então, acabamos de terminar numa conferência também sobre cidades inteligentes, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre as conferências que estão agendadas por aí. Legal, Lari. Bom saber que tem bastante coisa ocorrendo nessa área, né? Nossa, na área de Smart City está tendo muito evento esse ano, mesmo online, obviamente, então está tendo muita coisa interessante. Eu queria saber, Lari, de você, você contou sobre a tua experiência, obviamente, você já atua nessa área de Smart City, mas o que te motivou principalmente a participar do nosso curso? Assim, foram 3 motivos principais. Eu acho que o primeiro motivo é pela simpatia do pessoal do iCities, da equipe do iCities, que está sempre ativo nas redes sociais e também eu vejo, né, nas consultorias, no cenário, no ecossistema de cidades inteligentes. Então, o iCities é um player importante. E aí eu visualizei também a possibilidade de incrementar os meus conhecimentos, porque eu estava, obviamente, vindo da área de iluminação, da área de arquitetura, a gente tem uma visão sobre cidades inteligentes, mas eu queria ampliar essa minha visão e eu vi que o curso tinha vários módulos e várias lacunas que faltavam preencher no meu conhecimento, que a gente não aprende na faculdade, que a gente não... Existem pouquíssimos cursos, né? Se não, sei lá, não conta nem na palma de uma mão. Cursos sobre cidades inteligentes no Brasil. E mesmo aqui nos Estados Unidos, eu procurei alguns cursos de cidades inteligentes,
só que não tinha esse caráter plural e também esse caráter amplo, né? Às vezes era muito focado na parte de tecnologia apenas, ou então apenas focado na parte econômica, ou nas PPPs, enfim. Ou planejamento urbano, né? Ou então era muito focado na questão da política urbana, do planejamento urbano, mas não tinha a parte de cidades inteligentes nesse caráter holístico, né, que vocês apresentaram no cronograma de vocês. Então eu falei, essa é a oportunidade. Aí eu pensei, comecei a fazer só os 3 módulos, né? Eu ia fazer só 3 módulos. Aí depois eu falei, vou fazer tudo, porque tá muito bom. Fiz o primeiro módulo, amei, adorei. Professor Diego Conte, foi super dinâmico. E o terceiro motivo, definitivamente, foi a questão do networking. Porque, para mim, é importante ter essa visão diversificada das cidades inteligentes. É importante o debate, é importante trazer essas múltiplas visões para que... E também casos de vários lugares do Brasil. Assim, eu acho que... Não sei se tem outra pessoa de fora do Brasil no curso, acredito que não. Mas tem pessoas de todos os lugares do Brasil, de Campina Grande, temos, né, de Curitiba, temos... Tem o pessoal da França, né? Tem a Aurélie da França, com certeza, a Aurélie. E pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Enfim, então é um curso muito plural e trazendo essas múltiplas visões, a gente se enriquece de conhecimento e de contatos também, né? Porque, afinal de contas... esse ecossistema de cidades inteligentes está muito vivo no Brasil. Eu vejo que, e depois eu vou falar um pouquinho mais de como que está o cenário aqui nos Estados Unidos, mas eu vejo que a gente não está atrás. A gente, inclusive, está muito avançado em termos regulatórios, em termos de projeto de cidades inteligentes e apoio governamental. Então, eu acho que a gente tá bem na foto. Muita coisa acontecendo. E é legal isso que você comentou dessa experiência diferente de quem participa do curso, né? A gente chama de aluno, mas na verdade o pessoal, todos eles poderiam ser professores do curso, porque o pessoal tem muita bagagem, muita experiência, então é uma turma realmente muito interessante. E como a Lari comentou, a gente teve vários casos de se inscreveu para um módulo e acabou ficando para todos, porque realmente é conquistador, digamos assim, né? E essa troca de informação, de experiência é muito, muito rica. E apesar da gente ter adaptado, né, o curso que seria presencial e online, a gente não perde em nada a qualidade do online nesse quesito de networking, né? Porque as aulas ocorrem de maneira super tranquila, todos participam muito, sempre tem atividades em grupo em que a gente pode discutir com pessoas diferentes, enfim, é muito, muito rico isso. Então, legal ter esse teu feedback, Lari, de que as coisas estão funcionando bem, principalmente para você que está fora do Brasil, inclusive, e aí acaba trazendo, né, um feedback bem positivo para nós. E no finalzinho da tua fala, você comentou sobre a questão do cenário dos Estados Unidos, né? Que o Brasil não está tão atrás assim. Como é que você vê essa questão do panorama das cidades inteligentes ali nos Estados Unidos? O que a gente tem feito que talvez seria como exemplo para os Estados Unidos ou ao contrário, né? Dos Estados Unidos que a gente poderia talvez aplicar em algumas cidades brasileiras? Eu acho que eu já comentei isso com o Eduardo na live de maio sobre né, um pouco sobre vídeo, falei de algumas soluções de cidades inteligentes. Mas tem que observar no fundo como é que estão as iniciativas são as tendências aqui nos Estados Unidos. São zonas que você tem mais facilidade de implantar projetos de cidades inteligentes, sem camas de teste mesmo, Living Labs, e a gente vai falar isso, acho que no módulo 7, né? Então, a gente... Aqui tem umas empresas non-profit, né, que é sem fins lucrativos, que dão apoios às comunidades e cidades que queiram se tornar cidades inteligentes. Mas, geralmente, existem editais, né, chamadas públicas, como a gente chama no Brasil, que classificam, né, eles observam, na verdade, se a cidade ela tem capacidade institucional de ir em frente com o projeto de cidades inteligentes. Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, o setor privado chega, implanta o que quiser, a cidade não tem nenhuma voz e acaba sendo uma solução Ctrl+C, Ctrl+V que não se adapta ao local. Então, isso é uma coisa que aconteceu até, sei lá, acho que ano passado, ano retrasado, ainda estava nessa dinâmica da indústria e do setor privado implantar
as suas tecnologias na cidade, fazendo parcerias, né? Só que agora o governo percebeu, né, o governo americano percebeu que é preciso um pouquinho mais de controle dessas soluções, principalmente por questões de privacidade dos dados, de quem que é o dono dos dados. Tiveram alguns problemas com a questão das APIs que forneceram para as cidades e as cidades não conseguiram usar os dados. Então, tudo isso, né, começou a ficar bastante visível com esses projetos sem controle. Então, aqui nos Estados Unidos, essas empresas, né, que vão dar consultoria para a cidade, elas vão primeiro avaliar se a cidade ela tem a capacidade estão com as contas saneadas para ver se realmente tá indo bem, se ela tem aporte financeiro, se ela tem capacidade de pedir empréstimo. Outras questões também, capacidade institucional, que é a questão de ter o corpo técnico, né, preparado para fazer esse diálogo com um especialista de cidades inteligentes, que é fornecido geralmente por essas consultorias. Essas consultorias podem ser tanto, como eu falei, sem fins lucrativos, quanto com fins lucrativos de empresas, patrocinadas por empresas, mas o importante é que aqui se percebeu que é importante fazer essa assistência e fazer projetos que sejam adaptados ao diagnóstico do local, às necessidades e às prioridades do local. Então, eu acho que no Brasil a gente ainda está caminhando nessa direção. A gente tem bastante soluções de cidades inteligentes boas. Por exemplo, a gente tem o Colab, que foi apresentado no módulo 2, né? O Colab é uma referência em termos de aplicativo para participação cidadã, que realmente faz a diferença em Niterói, né? Nós temos esse exemplo bom de Niterói e de outras cidades no Brasil. Mas voltando aqui para a questão dos Estados Unidos, aqui eu recomendaria, né, que tem vários aplicativos de interação também cidadã. Infelizmente, um deles não se sustentou por conta do Covid, né? Eu acho que muitos negócios foram impactados e inclusive negócios no setor tecnológico. Então, eu acho que foi um dos grandes impactos que a gente pensava assim, não, a transformação digital vai salvar tudo. Peraí, calma lá, né? A economia, ela impacta em tudo. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Vai ter no módulo, acho que é módulo 6, né? Qual é o módulo de economia? Ecossistemas de inovação vai ser no módulo 6. Módulo 6, exatamente. Então, acho que é importante a gente fazer essa observação, que não é porque você tem uma solução maravilhosa, um aplicativo maravilhoso, que ele vai se sustentar se ele não tiver esse apoio, essa necessidade da população, né? A população precisa precisar do seu aplicativo, precisa precisar dessa solução. E essa abordagem que a gente faz, né, Lari, quando a gente comenta sobre a questão da utilização com aproximação com a população. Porque realmente, né, todo esse aparato tecnológico, ele tem que estar próximo do cidadão e ele tem que saber utilizar isso, né? Não adianta nada a gente ter ali centenas de aplicativos interessantes que o cidadão não conhece, não sabe para que serve e não tem essa proximidade para a necessidade dele, né? Então, a gente até é interessante você contar essa questão do Lab, que foi apresentado durante o módulo 2, e cada módulo a gente traz 2 ou 3 iniciativas ou empresas, palestrantes, para falar conosco sobre o que está acontecendo, né? Trazer para o nosso mundo real. Então, vamos falar sobre aplicativos, vamos trazer empresas que fazem aplicativos, que desenvolvem aplicativos para aproximar mais o cidadão. Nós tivemos nesse módulo passado, agora de setembro, a participação do pessoal do Waze, né, que também foi muito interessante, falando de como eles fazem essa questão, a gestão dessa questão da mobilidade urbana, a informação em tempo real para as pessoas, e a gente vê também que isso acaba impactando em diversos outros setores, né? Então, se você entra no Waze ou em algum outro aplicativo e verifica que aquele seu trajeto está com algum problema de congestionamento, você antecipadamente já vai se preparar para pegar outro caminho, encurtando muito mais a sua viagem, emitindo muito menos gases do efeito estufa. Então, assim, a gente vê que acaba impactando na saúde, na qualidade de vida, no tempo de deslocamento e também na questão da acessibilidade. Então, olha quantos temas a gente consegue elencar falando nessa parte tecnológica, né? Então, eu acho muito importante quando a gente embarca, né, ou abarca essa questão da Smart City, fazer realmente a conexão com o cidadão, né? Trazer para a nossa realidade. Eu acho legal que a Lari falou sobre essa conexão, né, da tecnologia com os outros setores e é legal, a gente sempre bate nessa tecla, né, porque às vezes sempre tem pessoas novas aqui
E as pessoas pensam que cidade inteligente é cidade tecnológica, né? A gente está trazendo um tema de tecnologia para mostrar que tecnologia é a que conecta todos esses outros projetos. Então, não adianta nada ter um bom projeto de urbanismo, um bom projeto para a saúde, um bom projeto de vigilância, né? Uma boa análise de dados, por exemplo, como você comentou, né, Jana, do Waze, mas se a gente não transformar a cidade como uma grande plataforma tecnológica conectada, como que eu vou trabalhar todos esses dados que eu estou gerando para poder melhorar meu planejamento e, no fim, entregar a melhor qualidade de vida para o cidadão, né? E aí é legal, acho que o trabalho da I3E, a I3E tem feito esse trabalho de parametrizar, né, esses projetos, parametrizar essas ações. Lari, você consegue contar um pouco aí para o pessoal esse trabalho que a I3E faz nos Estados Unidos, essas diretrizes que vocês estão trabalhando? A gente está fazendo um pouco aqui no Brasil por meio da Carta Brasileira, né, lá junto com o pessoal em Brasília. Eu acho que são coisas, não é a mesma coisa, mas são coisas relativamente parecidas. Conta um pouco para a gente aí, Lari, essa experiência toda na I3E e como que vocês estão criando esse benefício aí para os projetos. Obrigada pela pergunta, Eduardo. Eu acho a I3E ela se coloca num ponto muito estratégico, porque a I3E, para quem não conhece, é o Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Ela começou nos Estados Unidos e depois ela expandiu para o mundo inteiro, porque ficou muito popularizada. É uma categoria que realmente trabalha com a computação, com a parte de comunicação, com a parte de energia, né, eficiência energética, transmissão, smart grids. Então, a gente tem diversas sociedades, conselhos e comunidades, né? E um deles é a comunidade de cidades inteligentes aqui, a Triple Smart Cities, que é o que eu faço parte mais diretamente. E lá dentro nós temos a Communication Society, que ela é responsável por fazer normas e também comitês técnicos para discutir temas relacionados ao estado da arte da infraestrutura de comunicação, né? E quando o Eduardo estava falando da questão da infraestrutura tecnológica, muita dessa infraestrutura tecnológica não é só o hardware, não é só o computador ou o dispositivo IoT ou o dispositivo em si, né? Ou o aplicativo no celular ou o carro conectado. Sem a conexão, que é o meio de comunicação, fica difícil fazer essa transmissão de dados, né? Essa conexão ela precisa ser veloz, essa conexão ela precisa ser robusta, ela precisa ter banda, né, para abarcar todos esses dados que estão sendo coletados em tempo real ou near real time, né, que é o tempo quase perto do real. Então, para infraestruturas como a que está se discutindo muito aqui nos Estados Unidos, que é a infraestrutura do veículo autônomo, que ainda tem muita água para rolar, só que um dos fatores chaves para o veículo autônomo é você ter essa infraestrutura de conectividade veloz, porque as decisões são feitas em frações de segundos. Então, tudo isso precisa dessa infraestrutura. E a I3E, ela está numa posição muito chave, porque ela tem todo esse aparato, né, técnico das normas, né? A gente desenvolve normas, a gente está desenvolvendo a norma de cidades inteligentes. Eu sou vice-chair do grupo de trabalho da P2784, que é um grupo de trabalho aberto nessa fase. A gente está nas fases iniciais da norma, porque a gente observou que a ITO, né, como a União Internacional da Telecomunicações, fez uma norma bastante robusta relacionada a IoT e cidades inteligentes. A ISO, né, propôs os indicadores para cidades inteligentes e a gente está se posicionando mais aproximadamente da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Por quê? Porque a gente está querendo fazer uma norma que seja o ponto de partida. Para quem nunca entendeu cidades inteligentes, a gente quer fazer um guia, né, com framework de tecnologia e também as etapas de planejamento para cidades inteligentes, né? Porque não é fácil fazer essa articulação entre os stakeholders, não é fácil fazer a governança dos projetos de cidades inteligentes. Então, a nossa norma na I3E está se posicionando mais nessa etapa inicial. A gente não vai abordar tudo sobre cidades inteligentes, a gente não vai estipular indicadores para cidades inteligentes. A gente vai referenciar, olha, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem a norma tal, porque a gente já tem muitas normas. O problema é que elas não estão articuladas, né? Então, eu acho que esse que é o posicionamento da I3E agora, é fazer essa articulação entre as diversas normas e melhores práticas de cidades inteligentes. Legal, Lari. Não sei se isso responde a sua pergunta.
Responde, com certeza. Até me lembrou aqui, semana passada a gente fez a live com o Edelvício, né? O Edelvício, ele é especialista em IoT, especialista em conectividade. Ele está lá em Brasília, ele está perto também do pessoal que trabalha com o sistema. A gente até se emocionou aqui, o Edelvício falou da importância da conectividade, né, para a educação. Mostrou ali o vídeo, uma imagem das crianças, tanto adolescentes estudando, né, com um caderninho ali na rua. Eu quero puxar de novo eu quero puxar o gancho, foi muito legal o fechamento que a gente fez semana passada e fazer esse link, né, com a cidade como plataforma tecnológica que contempla, né, a questão da conectividade. Queria que você contasse um pouco também, depois vou deixar a Jana falar, mas esse bate-papo é realmente para ser dinâmico. Como que você vê essa importância não só da conectividade, como a gente falou semana passada, mas sim toda essa plataforma tecnológica da cidade, e como que isso pode, de fato, melhorar a vida das pessoas, né? E todas as classes sociais, tanto classe A, B e C, até as pessoas que realmente precisam, né, de mais serviços públicos, né? Dependem, por exemplo, do SUS, depende de serviços e até educação. Então, conta um pouco a tua visão disso, Lara. Eu sei que você gosta, porque eu sei que você é uma pessoa voltada também a essa questão social, e eu acho que não adianta a gente falar em cidades inteligentes, falar em tecnologia, falar em IoT, blockchain, se a gente não puxar para onde isso, de fato, atinge, né, o cidadão. Então, eu gosto da tua opinião sobre isso, então por isso que eu estou te provocando. Exatamente, assim, Eduardo, acho que a gente, todos os urbanistas ou todas as pessoas que intervêm na cidade, elas precisam se perguntar para quem que eu faço a cidade. A cidade, ela já dá a dica, né? Cidade, cidadão. Então, a gente não pode desconectar, porque a gente acaba pensando assim, engenheiros, né? A gente acaba pensando assim na infraestrutura em si, na parte tátil, né? Mas a gente não se preocupa com a questão da qualidade de vida. A gente não se preocupa com a questão da saúde das pessoas, né? Da saúde mental. Imagina ter que passar 3 horas e meia eu assisti um documentário, o Rick está aqui no chat, né? Na live. O Rick me recomendou um documentário que me fez chorar. Porque era uma senhora que precisava todos os dias pegar um transporte em São Paulo, que ela passava 3 horas e meia fazendo baldeação, fazendo trocas. Então, como que você planeja uma cidade para esse cidadão? Que precisa se locomover, que precisa trabalhar, que precisa viver a sua vida, né? Então, eu acho que o grande papel não só dos projetistas de cidades, né, mas das pessoas que trabalham com cidades inteligentes, é pensar assim, como que eu facilito a vida do cidadão? Como que eu promovo bem-estar para todos? Porque o que a gente vê muito por aí, não só no Brasil, mas no mundo, é que pequenos locais muito ricos ou com a infraestrutura já bem consolidada, aí coloca 5G, aí já somos inteligentes. Mas o camarada lá na periferia nem sabe nem o que é o que foi implantado, porque ele não sente isso no dia a dia dele. Então, acho que o debate de cidades inteligentes tem que ser um debate que passa pela equidade social. Então, quando eu falei das opportunity zones, um dos critérios das opportunity zones é você observar onde que mais precisa, né? A opportunity zone não é só você verificar se tem oportunidade de crescimento, é verificar onde que mais está precisando na cidade. Então, por isso que aí ano passado eu até mandei para encerrar, eu participei do Smart City Expo Atlanta, né? Eu nunca participei do Smart City Expo Curitiba, mas essa falha vai terminar esse ano, porque eu já estou inscrita. E tá aberta as inscrições, viu, galera? Inscrições para o Smart City Expo Curitiba. Final do ano vai ser virtual. E aí, voltando aqui para o assunto rapidinho, o Smart City Expo Atlanta, ele ano passado, falava de equidade e smart. Então, aí esse ano a gente está falando aqui em Atlanta, né, com o mesmo grupo que faz o Smart City Expo Curitiba, eles estão falando, redefinindo a palavra smart. E um dos pontos principais é equidade. Não é eficiência, não é a tecnologia em si. É para quem você faz, para quem você melhora a cidade, né? Porque para a cidade que já está consolidada, que já está bem na foto, para a parte nobre da cidade, você não, de fato, né, tem espaço para melhorar, mas onde mais precisa é onde tem mais espaço para melhorar.
Lari, obrigado aí pela tua contribuição incrível. Fica o recado e fica a cutucada, né, nos gestores públicos que estão querendo se eleger no próximo mandato de 4 anos, 2021 a 2024. Fica essa mensagem, né, Lari? Muito legal a tua participação. Muito obrigado pela tua participação também. E já estamos aqui ao vivo com esse grande embaixador, nosso grande amigo Renato de Castro, direto da Itália agora. A Lari de Atlanta. Então, Lari, se quiser ficar conosco, fica à vontade aí. Renato, bom dia. Eu vou começar dando bom dia para a Larissa. Larissa, eu te perdi, eu não consegui te assistir, desculpa, amiga. Não tem problema, Renato, vai ficar gravado. Eu estava ainda há pouco agora em São Paulo e vim correndo para cá, para Curitiba, para o nosso webinar. Eduardo, bom dia pessoal, super prazer. Nós tivemos que fazer essa alteração de última hora, mas foi um pedido da Embaixada do Reino Unido para o UOL, para a gente fazer. Eles só podiam nesse horário, e como o tema é de muito interesse para a gente também, né? Então, eu resolvi tentar conciliar tudo, a gente trocou os horários, eu tenho certeza que... Eu só me arrependo de não ter conseguido ver a Larissa. Estou cheio de timer aqui para não perder o horário, mas entrei no horário certo. Maravilha, Renato. Então, a gente vai passar aqui vamos passar o teu vídeo de abertura aí antes da tua fala. Aquele vídeo que você criou aí para a introdução do módulo 4, então. Legal. Pode mandar bala aí. Tá meio baixo o volume. Tá sem som aí, Nath. Agora sim. Olá, pessoal. Eu sou Renato de Castro, serei o professor do módulo City as a Platform, ou Cidade como uma Plataforma. Vou fazer as aulas aqui diretamente da Itália, onde eu vivo. E eu estou aqui hoje para convidar todos vocês para o nosso módulo. Vai ser muito bacana. A gente vai fazer toda uma reestruturação da ideia de como gerenciar uma cidade, de como pensar uma cidade e, principalmente, de como transformar a cidade numa grande plataforma. Eu moro numa cidade pequena aqui do interior da Itália e, durante os últimos 7 meses, a gente também passou aqui, nós estamos a 5 quilômetros do epicentro do coronavírus, então a gente passou por um momento bem complicado, mas a gente usou estratégias de cidade inteligente e transformamos essa pequena cidade numa plataforma, e é isso que eu vou discutir com vocês um pouquinho aí no nosso módulo. Eu preparei um estúdio todo especial aqui durante a pandemia para as minhas transmissões e eu vou usar esse estúdio para tentar levar para vocês o máximo possível de interatividade e de novidade para nossa aula, para não ficar uma aula monótona, já que são 4 horas na frente do computador, quero fazer bem diferente. Então, vem comigo conhecer um pouquinho da estrutura que a gente preparou para vocês. A pandemia mudou bastante todo o cenário mundial e principalmente a perspectiva das cidades e das chamadas cidades inteligentes. E eu vou discutir como nós fizemos, como nós transformamos uma cidade pequena do interior da Itália, de 5 mil habitantes, em uma grande plataforma que serviu de exemplo para toda a Itália e para alguns países da Europa. Tem uma atividade muito especial, eu chamei essa atividade de Aprendendo com os Líderes, mas a gente tem que lembrar que inteligência é um pilar importante, mas resiliência é um outro pilar muito importante. A inteligência artificial está sendo utilizada nesse processo de transformação das cidades. Então é isso, pessoal. Esse foi só um pouquinho do que a gente vai ver na nossa disciplina. Espero vocês agora em outubro. Um grande abraço e ainda dá tempo de se inscrever. Nos vemos em outubro. Tchau. Show de bola, Renato. E aí, conta Legal. Fiquei muito feliz. Eu fiz alguns comentários antes nas redes sociais que deu uma super repercussão. Já fazia quase 4 anos que eu não estava em sala de aula, né? Então, eu fiquei muito feliz de aceitar pelo convite, poder aceitar o convite. Mudou radicalmente a minha vida depois da Covid,
zero mobilidade internacional. Então, agora eu consigo ter mais oportunidade de estar junto, discutindo temas. Sempre, já há quase 5 anos que eu tenho a minha coluna e as minhas atividades online, mas acaba sendo sempre muito pontual, a gente não consegue, né, aprofundar muito no tema. E agora a gente vai ter 16 horas aí juntos, super intensas, para a gente discutir. Como eu falei, eu montei um estúdio, aqui eu estou no meu estúdio agora, tenho o meu quadro de viagens ali como referência, mas eu tenho um painel de chroma key atrás, e agora eu estou fechando o estúdio todo com chroma key para poder fazer apresentações em pé também, para a gente quebrar um pouco aquela monotonia, né, de Zoom, a zoomofobia que o pessoal, zoomfobia que o pessoal tá, de ficar só na frente do computador. Então, quero dar uma dinâmica diferente, então acho que vai ser bem bacana. Eduardo, eu não sei como é que você quer que a gente faça, não sei se o pessoal que está com a gente tem bastante gente hoje com a gente aqui, se vocês querem fazer perguntas, eu posso passar um pouquinho sobre o conteúdo que a gente vai discutir, mas eu acho que algumas coisas que eu já quero dar um pouco de spoiler aí de algumas surpresas que a gente está trazendo. Uma delas, primeiro, a ideia é tentar levar o máximo do meu networking e do meu mundo para dentro do mundo de vocês. Cidades Inteligentes é um segmento ainda extremamente restrito, né? Se você for atrás na internet, você vê que tem pouca gente. Tem muita gente falando de um monte de coisa que não tem nada a ver. Tem pouca gente falando de forma consistente e dessas poucas pessoas, tem poucos que ganham destaque e têm voz mundial. E eu acabei, por uma opção pessoal, tirando 2 anos da minha vida. Logo depois que eu terminei a minha experiência em Barcelona como CEO, eu dei uma saída, vamos dizer, dessa área comercial e me aprofundei muito na consultoria internacional, com as Nações Unidas, com a comunidade europeia, e acabei passando 2 anos intensos de viagens. Então, foram mais de 30 países, 75 eventos internacionais, e com isso eu acabei criando muito networking, né, companheiros de palco, que você acaba tendo uma grande facilidade, proximidade e facilidade de acesso. E é um pouco disso que eu quero trazer também para vocês nessas discussões. Então, eu criei um quadro especial aí para a nossa disciplina, chamado Aprendendo com os Líderes, e eu quero trazer algumas pílulas desses meus colegas mundiais para discutir o ponto de vista deles em relação a isso. O conceito de cidade como plataforma digital é um conceito amplo, é um conceito extremamente teórico e com uma interpretação muito regionalizada, né? Até mesmo você acaba tocando uma série de outros parâmetros, como privacidade, como o uso de dados, como a interação entre público e privado, a importância do investimento na inovação. Então, cada região e cada líder vê de uma forma diferente. Eu quero trazer um pouquinho essas pinceladas. O primeiro que vai estar com a gente virou um amigo, né, o Jonathan. O Jonathan foi quem escreveu o prefácio do meu livro, Jonathan Heikenthal. Ele foi o CIO de Palo Alto, no Vale do Silício. Foi ele que escreveu o Smart City for Dummies. E, cara, é uma sumidade, a gente se encontra aí pelos aeroportos do mundo, e é um cara que tem uma visão muito comercial da gestão pública de uma cidade. Foi o que ele fez em Palo Alto e deu super certo. Foi considerado um dos maiores CIOs no ano lá que ele era secretário em Palo Alto. Então, a minha ideia é bater um papo com ele. Óbvio, isso vai ser gravado para poder facilitar. Eu quero colocar legenda para que todo mundo acompanhe no máximo. E depois, a cada pílula dessa, a gente tem depois o bate-papo nosso, e a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente vai ter essa mescla entre aprofundar na teoria e discutir bastante com vocês na prática. Né? Só para finalizar esse início, eu não sei se o Eduardo quer fazer alguma pergunta, mas a gente vai começar de forma bem... a gente sabe que esse curso, ele possibilita, e essa é a parte mais legal desse curso, ele possibilita que alunos que não tenham feito módulos anteriores possam entrar sem ter muita dificuldade, né? Então, a gente vai fazer um nivelamento muito rápido no início da primeira aula de alguns conceitos, principalmente os conceitos que, para mim, são os pilares da cidade inteligente, da evolução das cidades inteligentes. A gente vai passar pelas economias, criativa, compartilhada, circular,
que está no âmago do que a gente está discutindo hoje, do que está acontecendo hoje, e depois também vou dar uma pincelada nas ODS, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Eu vi que outros módulos já falaram. Eu estou em contato muito próximo agora no Brasil com o Pacto Global, então a ideia, de repente, a gente, se tudo der certo, a gente pode até trazer também uma visão do pessoal da ONU aí no Brasil em relação a isso. No meu livro, cada texto eu faço a relação das ODS, mas isso para vocês é fundamental para que vocês que vão começar agora a pensar já estão fazendo, mas que agora de forma profissional vão começar a pensar em projetos de cidade inteligente, que esses projetos já nasçam no DNA deles, com as ODS muito bem marcadas, porque aí com esse escopo fica muito fácil de você conseguir linhas de investimento a fundo perdido das Nações Unidas, internacionais, e óbvio, Exato. Fica muito mais fácil de entender. Eu quero perguntar, eu vou entrar na pergunta sobre a questão do investimento do Reino Unido, acho que esse é um ponto que o pessoal também está esperando aí na live. Mas eu quero só também falar aqui da nossa enquete. Temos 100% de votos aqui, o pessoal votou, todo mundo votou, e tem alguns dados interessantes aqui, ó. Pessoal, a pergunta foi quando falamos sobre cidade como plataforma tecnológica, o que vem na sua cabeça? Olha só, 28%, né, votou na governança baseada em dados, com certeza tem tudo a ver, e 26%, 11 votos, falaram da participação do cidadão. Olha só que interessante. Então, as pessoas... Vocês não deixaram eu votar? Eu não pude votar, eu fiquei clicando lá e não pude votar. Não sei por que o Zoom... O meu voto era esse. O teu voto era o primeiro também? Meu voto era o primeiro. Então, empataria, 12-12. Já resumindo, né? Assim, qualquer coisa que vocês pensem hoje em relação a projetos de cidade inteligente ou teoria de cidade inteligente que tiver o nome cidadão como na resposta, pode clicar que você não vai errar. É o foco, tem que ser o foco principal de qualquer projeto, de qualquer orientação para a cidade inteligente. E tem uma pergunta também aqui, antes da gente entrar no fechamento final, é que eu quero que você comente aqui sobre a questão do Reino Unido. Tem uma pergunta aqui do Vitor César, uma pergunta interessante, que qual o desafio e solução para integrar empresas públicas no cadastro geral territorial integrado aqui, com rede, água, gás, energia, telecom? Acho que isso é um grande desafio, realmente, mas acho que tem que ser quebrado esse elefante em pedaços, né? Senão o negócio é complexo. Eu acredito que a pergunta diga respeito à realidade brasileira, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, e é um trabalho que já iniciou no Brasil e vem ganhando força, se a gente não passar pela integração dos antigos chamados bancos de dados, ou seja, a cidade, para se transformar numa plataforma digital, ela não pode ter silos de informação, de dados, né? Nem de informação, porque no final a informação é o resultado final, né? Para que a gente possa gerar realmente informação urbana, estratégia, inteligência urbana, a gente precisa ter essa integração dos dados. E aí no Brasil, no Brasil como no mundo, mas o Brasil especificamente, a gente tem esse grande problema que a gente está sentado, cada secretaria, cada empresa está sentada em cima do seu banco de dados como se fosse um cofre e não abre. E ele não entende que aquilo é a moeda de investimento no processo, né? É com isso que ele consegue colocar as fichas no processo e ganhar com esse processo. Eu sempre comento uma experiência que eu tive no Congresso Mundial de Cidades Inteligentes de Barcelona. Eu estava moderando um painel onde a gente tinha o secretário de tecnologia brasileiro, o secretário de tecnologia lá da Secretaria de Inovação lá de Barcelona, da Catalunha, e mais um. E a gente estava discutindo sobre dados abertos. E aí o catalão lá apresentou como funcionava em Barcelona, e aí o secretário brasileiro falou, no Brasil a gente tem a mesma metodologia, mas não funciona por causa do mindset. Então, a plataforma que nós criamos de dados abertos, ela não é alimentada pelas secretarias, então o cidadão acaba não tendo a informação no tempo real, porque o secretário lá não alimenta a plataforma, o que parece fazer bastante sentido quando a gente conhece a realidade brasileira. Sabe o que está errado? E aí foi não vou dizer que foi um constrangimento, mas que foi a grande sacada de diferença de percepção, né? O
o Open Data tem que ser by design, ele não pode ser como consequência. E aí o secretário falou, secretário, eu entendo, nós passamos por isso há muito tempo atrás, a única diferença é que o conceito de dados abertos para a gente é diferente. Não é que a gente tem um banco de dados que a gente coloca a informação que a gente acha relevante para o cidadão acessar. Ele acessa o nosso banco de dados. Open Data é você entrar no banco de dados da prefeitura, não é você criar um banco de dados específico. Então, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente começa a resolver esse problema no Brasil. Se a gente realmente... E aí a gente vai ter, no nosso módulo, se eu não me engano, no terceiro ou no quarto dia, a gente vai ter um debate enorme aí sobre os conceitos relacionados, novos conceitos relacionados à plataforma em cidades, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, a gente vai falar sobre data lake, smart data lake, e a gente vai falar sobre digital twins também, que é uma outra ferramenta que a gente acredita muito que vai crescer agora depois da Covid. Incrível, show de bola, Renato. Foi respondida a pergunta ali do Vitor. Se alguém quiser fazer uma pergunta, temos espaço para mais uma. Depois que o Renato responda aí, fale um pouco aí do projeto dos investimentos do Reino Unido. Conta aí, Renato, quais as novidades aí da Embaixada do Reino Unido? Legal, esse era um projeto que a gente estava até preocupado, como vários outros projetos, de haver um redirecionamento de budget, né, de orçamento em função da crise, mas não, é um fundo, então é mais fácil gerenciar, né? O dinheiro do fundo, quando ele está reservado, ele já nasce com um destino, então você não precisa remanejar. E esse projeto começou ano passado no Brasil, em 3 cidades, eles abriram o processo, acabaram identificando 3 cidades onde o Reino Unido tem, inclusive, consulado e tem uma relação com a cidade, o Prosperity Fund, de maneira geral, tem 110 milhões de libras para investir no Brasil, e só na área de cidades inteligentes eles vão colocar, nesses primeiros, até 2023, 13 milhões de libras esterlinas, a gente está falando aí de quase 80, 90 milhões de reais. E aí eles elegeram São Paulo, Belo Horizonte e Recife em 4 projetos, e São Paulo e Belo Horizonte são projetos de mobilidade, e a gente sabe do grande nó que a gente tem no Brasil de mobilidade. Um deles é bem legal, que é de semáforos inteligentes em São Paulo. Já era uma demanda de São Paulo, já desde quando teve a última crise lá da agência pública lá de gestão de semáforos de São Paulo. E em Recife, um projeto também super interessante, foi tema de um texto meu há mais ou menos um mês atrás, de desperdício d'água, né? Então, saneamento, utility, água, acaba não tendo muita atenção ainda, aí no Brasil, pelo menos, nessa área de cidades inteligentes. São poucos cases que a gente vê de água e esgoto, mas o Brasil hoje desperdiça, em geral, mais de 30% da água que ele pretende levar, ou que ele tenta levar, que ele tenta distribuir até o cidadão. A gente já não tem uma distribuição de água que pegue todo o território nacional, e mesmo assim a gente ainda tem uma perda de 30%, e eles estão investindo nesse projeto. O bacana disso é que eles estão agora exatamente na fase de definição de tecnologias, e eles estão abertos também a tecnologias brasileiras que possam vir a solucionar, ou que se proponham a solucionar. Então, achei muito bacana, foi super válido, e eles fizeram questão de publicitar isso, e eu acho que é uma injeção de ânimo agora, né? Principalmente vocês que estão fazendo um curso e que óbvio, né? Tem do outro lado a crise batendo na porta, vocês estão no caminho certo, no melhor mercado que vocês poderiam estar, que é esse mercado de cidades inteligentes, de tecnologias em geral, né? A gente fala aí, chega a falar de 14 trilhões de dólares que esse mercado vai estar valendo aí nos próximos 5, 10 anos. Legal. Eu queria fazer uma pergunta para o Renato, rapidinho. Sei que já está acabando a hora, mas eu queria saber qual é a contrapartida para o Reino Unido. Então, esse é um fundo e é meio que, não vou dizer que é um fundo a fundo perdido, porque no final nada é a fundo perdido, mas a contrapartida, é um fundo do governo britânico para disseminação
para cooperação entre países, principalmente países com um certo grau de desenvolvimento, e, óbvio, no final, sempre tem uma pitada importante da disseminação de tecnologias britânicas também. A gente sabe que a Inglaterra é uma grande referência quando se fala de cidades inteligentes, principalmente cidades do interior inteligentes, Milton Keynes, e um monte de cidades muito legais lá, projetos. Então, tem esse outro lado também. Mas, olha, eu tenho batido muito nessa tecla. Eu vejo um super aumento agora de investimentos públicos e privados, mas principalmente privados, em inovação, né, nessa área de soluções urbanas, em função da crise. O Covid está sendo um catalisador, porque a gente sofreu na pele todos. As cidades não estavam preparadas, por mais tecnologias que elas tivessem já aplicadas, ou, né, Nova York, Londres, foram cidades que mais sofreram com toda a tecnologia. Então, agora, eu acho que projetos que vão estar voltados a soluções urbanas que tragam resiliência vão ser projetos que vão ter muito, muito investimento. A gente vai falar bastante disso no nosso módulo. Eu estou aguardando ansiosa. Vamos quebrar esse módulo, vai ser quebrar a internet. Vamos quebrar o Zoom, né? Eu gostei do teu tema. Vamos quebrar o Zoom. Zoomfobia. O pessoal já está com Zoomfobia, mas é por isso que a gente precisa ser muito criterioso no que a gente traz de conteúdo aí, porque realmente é muita informação. E obrigado pela participação. Estamos encerrando o tempo. Acho que a gente está com a sala cheia aqui, mais de 50 pessoas participando. Obrigado para todo mundo que ficou até agora. Acho que vamos respeitar o horário, mas de qualquer forma eu agradeço imensamente a participação da Jana, a participação da Larissa, a tua participação também, Renato. Obrigado por compartilhar aí esse pequeno teaser aí, esse pequeno demonstrativo do que vai ser esse módulo. E eu vou deixar aqui também, eu vou deixar o e-mail do Academy iCities para quem quiser, quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais sobre o curso, conhecer um pouco mais sobre o módulo, pode mandar um e-mail para o Academy, tá? A gente vai responder o mais rápido possível e estaremos todos lá com esse networking, mais uma turma aí de 20 e poucos alunos totalmente engajados com o tema. Como a Jana falou, é legal essa mistura do público com o privado. E a gente continua aqui com a nossa missão de propagar o tema de cidades inteligentes, de propagar, né, esse conceito, de criar essa cultura. E, de novo, né, vamos cutucar os gestores públicos que vão entrar nessa próxima gestão aí, porque tem muito trabalho pela frente, né, pessoal? Exatamente. Eu já vou deixar outro spoiler aqui. A minha intenção é que durante o nosso curso, o nosso módulo, eu conheça, óbvio, melhor vocês, mas eu já quero sair, meu objetivo é sair no 4º dia já, com pelo menos um convidado para uma palestra em um dos eventos aí que eu organizar pelo Brasil e pelo mundo. Eu já estou à frente de 2 eventos, eu estou na curadoria de 2 eventos grandes que vão acontecer agora em novembro. Um chamado E-Cidades, que ambos são do Sebrae de Minas Gerais, mas o E-Cidades, que é um evento que já acontecia, e esse ano vai ser 100% digital. E o segundo é o Minascom, que é um evento enorme na área de Construtec. Esse ano eu estou esperando 10 mil participantes online, a FIENG está por trás do evento e tal. E já estou separando um slot lá para um convidado ou para uma equipe convidada fazer um pitch lá, fazer uma apresentação lá. Eu acho que esse é um outro compromisso meu de trazer mais gente para dentro desse universo de interface, de intercomunicação e de relacionamento de cidades inteligentes. E os eventos são a grande oportunidade. Então, quem tiver aí interesse de começar, não vou dizer uma carreira como palestrante, mas de ter a oportunidade de estar expondo suas ideias em eventos grandes, já pelo menos uma vaga eu vou deixar reservada aí para um evento em novembro e vai sair de alguém lá que estiver participando com a gente no curso, ou de algum grupo. Boa surpresa, hein, Renato? Legal, para surpresa do webinar de hoje. Não, e lembrando também que a gente tem um grupo de estudos, né, que é paralelo ao curso, que a gente fez desde o primeiro módulo. A gente está montando a nossa cartilha própria do iCities, né, do curso Smart City Expert. Eu não queria, porque a gente não mencionou isso nessa live de hoje. Então, todos estão convidados a se juntar. Alunos, né, Lari? Isso é muito legal. Vocês que decidiram fazer para extrapolar um pouquinho as nossas aulas, que às vezes não dava tempo de discutir tanto, então os próprios alunos se motivaram e fizeram um grupo de estudos, pessoal. Então, realmente é muito legal e termina a aula às 10 horas, a gente quer ficar até às 11. O pessoal, mas deixa mais um pouquinho. Então é super motivante. Obrigada por alô aqui. O pessoal, alô aqui pro pessoal do curso que está conosco aqui, ó, o Ari lá da Paraíba. Temos aqui também o grande Rick Ribeiro da Mobilize Brasil. Rick, um grande abraço.
Quem mais? Temos o Ranieri também, o Ranieri que está lá na Paraíba. Eu acho que é isso, o pessoal do curso. Ah, tem a Ju Palácios também. Eu também. Roberto Marcelino, Caio Castro. Então, os meus colegas aí estão sempre nas lives também, estão sempre interagindo. O Ranieri já mandou um abraço de manhã cedo. Renato, estou entrando lá, te espero no webinar. E você deve ter visto, já tá no nosso material lá, o vídeo especial que eu preparei, apresentando o curso. E eu convido todos vocês lá, quem já viu já sabe, mas quem não viu ainda, para a gente ganhar tempo e para a gente aumentar esse processo de interatividade, eu convido todos vocês a fazerem um videozinho muito rápido, privado, se apresentando para que eu possa conhecer vocês. Eu já começo a ver como é que é a questão de vocês na frente da câmera lá. Boa, acho que ganha tempo daí. Então, Ele está recrutando já. Já está recrutando. Eu queria dar um abraço aqui para o pessoal da Argentina, Max Scarlan. Mandou, a gente tem audiência da Argentina aqui, gente. Que bacana. Que tal, Max? Um saludo desde Brasil. O espanhol do Eduardo é maravilhoso. Gente, Saludo. valeu, obrigada. Então, pessoal, fechamos aqui. Então, obrigado de novo. Um abraço para todo mundo. É um prazer aí estar com vocês de novo aqui, grandes amigos e colegas de trabalho. Estamos aqui nessa missão. E para quem tiver interesse, então manda e-mail lá para o Academy e a gente vai conversando. Ótimo resto de quinta-feira e resto de semana. Nos vemos na semana que vem. Um abraço, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.